Bom dia a todos, olá a todos. Eu sou o Carlos Magno Teixeira. Eu sou primo do Marconi Dantas Teixeira. Eu nunca sei se é o Dantas primeiro ou segundo, se é Teixeira Dantas ou Dantas Teixeira. Eu acho que é Dantas Teixeira, tá? Sou primo do Marconi e sei que ele está participando do grupo da genealogia da família dos Dantas, aí das Oiticincas, né? E as notícias que ele me traz são sempre muito boas, né? Do entusiasmo do grupo, de que a coisa realmente é bem organizada e a coisa flui com naturalidade, com espontaneidade. Mas há pouco tempo, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, tanto é que o Marconi me fala que tem sentido resistência de familiares em fornecer informações. É evidente que isso acontece mesmo porque os níveis de consciência das pessoas são diferentes, não é? A maturidade, ela, infelizmente, ela não acontece naturalmente com o envelhecer. Tem pessoas que envelhecem e continuam imaturas, né? Não têm consciência de determinados valores, da importância de determinadas coisas, né? E a genealogia, ela trabalha para obter informações, né? Informações que são vitais para uma análise da genealogia, que é as datas, que são as datas, é, nascimento, casamento e morte, são as datas principais, não é? E, logicamente, seria importante a gente se reconstituir um pouco da biografia dessas pessoas, o que elas fizeram, as profissões, do que morreram, como morreram, né? E realmente a causa da morte é uma informação, para mim, eu julgo muito importante, né? Mas, infelizmente, não há, por parte das pessoas, a consciência da preservação, né, dessas informações, de documentos e fotografias. Não há essa preocupação, como os orientais têm, né? Os orientais fazem o culto aos antepassados com muita naturalidade, isso faz parte da cultura deles. Mas por quê? Porque o oriental, ele trabalha muito dentro, né? E nós ocidentais trabalhamos muito fora, as nossas referências são externas, né? Então, há todo um processo de internalização de valores, né? E a genealogia nos proporciona isso, né? Mas o primo pediu-me que eu tentasse falar, dizer alguma coisa que pudesse sensibilizar as pessoas para uma reavaliação, né, dessa postura, né, de facilitar realmente a pesquisa, né? Eu queria dizer o seguinte, que essa dificuldade eu encontrei, eu gastei muita energia com grupos, né, oferecendo, estando presente no grupos, alimentando e focando as coisas, porque há uma tendência a desfocar. Aí daqui a pouco entra religião, entra política, aí começa o conflito, né? Até a pandemia hoje é politizada. Esse negócio de Covid, não sei o quê, vamos tratar assim, não vão, porque o Bolsonaro quer isso, tudo está politizado. Então, quando entra política, quando entra religião, a coisa se desvirtua, sai do foco, cria-se conflito e sabota o processo. Então, entrei num grupo que isso aconteceu, passei para o segundo grupo, onde se coloca como limite essa questão. Não se fala de política nem de religião e nada que esteja agregado valores políticos e religiosos, né? Então foi a primeira medida. Mas mesmo assim, a gente percebe que há uma tendência a desfocar a coisa, entende? Há uma tendência, uma resistência. E a psicanálise, nesse ponto, é extraordinária, né? Porque a psicanálise trabalha justamente no processo terapêutico com as resistências, né? A resistência fala muito do sujeito, fala da sua doença. Não é incrível isso? Então, quando a gente percebe isso,
acontecendo, isso já sinaliza que existe um emaranhamento, isso a gente chama em psicologia familiar de emaranhamento. Existe aí questões que as pessoas não querem, os proibidos, os interditados, aquilo que está interditado, aquilo que ninguém pode mexer, que ninguém pode tocar. São segredos de família, são coisas que envergonham as pessoas, aquilo que está debaixo do tapete, que ninguém quer tocar. Então, às vezes você quer só informação, mas as pessoas têm medo de dar, porque, olha, vai que ele descobre isso, né? Então, é exatamente isso que eu tenho me deparado, né? Me deparado com essa mesma questão, também na minha pesquisa, mas as coisas, como a gente tem várias fontes, né? Aí o que um não traz, o outro traz, e aí a gente vai devagarinho montando o quebra-cabeça, tá certo? Muita paciência, tem que ter muita paciência, muita tolerância, e é isso. O trabalho de genealogia é isso. Precisa ter muito tempo, é um trabalho vagaroso, é lento, é aquela questão do biorritmo, né? Às vezes a pessoa hoje não está predisposta a te ajudar, mas aí acorda com a lua cheia, aí a pessoa vai lá e começa a se abrir para você, né? Falando algumas coisas. Então, eu passei por isso também, né? E simplesmente, às vezes, a gente tem que se conscientizar que a gente tem que respeitar um pouco o momento do outro, né? O outro dá o que pode dar. O outro dá o que pode dar, né? Então, paciência, né? Tem que ter paciência mesmo, né? Mas eu queria falar uma coisa, que a genealogia trabalha muito fortemente com a informação, né? Informação limpa e seca, né? Informação dura, né? Mas a negação da informação, isso é valiosíssimo para a psicogenealogia, né? Que é a minha área. Quando você vê uma resistência dessa, tudo é importante na psicogenealogia, até a forma como os documentos são tratados, a forma como aquela família preservou os documentos. Uma certidão toda despedaçada, né? E ainda mantém os pedaços. Olha que coisa, né? Tudo tem um significado, entendeu? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista da valorização das coisas. Tá certo, gente? Então, vamos pensar além da genealogia, vamos pensar no registro de como encontramos as coisas, como estamos encontrando o processo. Vamos narrar o processo. A narrativa de como estamos chegando às informações também é muito importante. Na minha concepção, é mais importante do que a própria informação. Porque já aponta que ali existe um adoecimento. Existe um sintoma. E cá, convenhamos, né, gente? Não existe família perfeita, né? Assim como o ser humano, a vida, o componente da vida, existe uma tragicidade na vida, né? O viver é trágico, né? E aí, diante disso, eu queria trazer para vocês, eu já passei até para o Marconi, o mito, não sei se vocês conhecem, o mito de Orfeu e Eurídice, né? Por que eu trago esse mito, né? Eu passei em um vídeo que fala do mito e vou passar também o livro do professor Vitor de Sales, que ele também escreve sobre o mito. E eu quero, então, no segundo vídeo, já vai dar 10 minutos, eu vou falar do mito e vou entrar numa dimensão de importância da pesquisa genealógica, tá certo? Que poderia levar as pessoas para uma mudança de comportamento em relação a essa resistência de oferecer, de ajudar nessa pesquisa, tá bom? Então eu vou trazer no segundo vídeo agora, eu vou falar sucintamente do mito de Orfeu, fazer uma análise rápida do mito de Orfeu e trazer um ponto que é fundamental, que pode nos ajudar nessa conscientização, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.